Para começar, eu acho que posso dizer que um dos temas mais leninistas que caracteriza a inteira obra de Antonio Gramsci é a exigência política de traduzir nacionalmente os princípios do materialismo histórico, ou seja, de recusar as afirmações superficiais e gerais sobre o capitalismo ou a revolução, para construir, portanto, uma nova teoria da transformação a partir das concretas condições de cada formação econômico-social, aquele conjunto de questões que nos cadernos assume a definição de elementos de trincheiras e casamatas. Isso encontra uma confirma fundamental na nota Machiavelli do caderno 14, onde Gramsci afirma que no materialismo histórico, seja na concepção de Marx, seja naquela de Lenin, a situação internacional precisa ser considerada, antes de mais nada, no seu aspecto nacional. Gramsci escreve mais precisamente: a tarefa da classe internacional, seja do proletariado, era, portanto, estudar exatamente a combinação de forças nacionais, desenvolvendo-as também em função das exigências internacionais. Se investigamos todo o esforço entre 1912 e 1917 dos maioritários, ou seja, dos bolcheviques, compreendemos como a regionalidade deles fosse no depurar o internacionalismo de cada elemento vago e puramente ideológico, no sentido deteriorado, para dar-lhe um conteúdo de política realística. A hegemonia, escreve ainda Gramsci, se substancia das exigências de caráter nacional. Portanto, uma classe internacional, para conduzir estratos sociais estritamente nacionais, precisa nacionalizar-se, porque, por causa da derrota das revoluções no Ocidente, ainda não se objetivaram as condições mundiais para o socialismo. Partindo dessa introdução, eu acho que o tema do atraso meridional e da questão camponesa, então a necessidade de um papel hegemônico da classe operária, fica característico de toda a elaboração de Antonio Gramsci, desde as suas primeiras experiências no movimento socialista até os cadernos do cárcere, encontrando dois primeiros pontos orgânicos de elaboração teórica nas teses do Congresso de Lyon de 1926, quase integralmente escritas por Gramsci, e na questão meridional, sempre de 1926. Na tese do Congresso de Lyon, o dado inicial é a investigação sobre a natureza do capitalismo italiano e a composição social que está à base do processo de unificação nacional, que é marcado pela fraqueza do industrialismo, a falta das matérias-primas, mas sobretudo a fraqueza congênita das classes dirigentes italianas, ou seja, o fato que elas não fossem classe nacional. Ao industrialismo, escreve Gramsci, se contrapõe, portanto, uma agricultura muito atrasada e com traços parasitários semifeudais, sobretudo no sul, que constitui a base social e econômica fundamental do país. Nessa dialética entre a burguesia do norte, que é a protagonista verdadeira do ressurgimento, e esse ruralismo atrasado do sul, se coloca uma grande articulação de pequena e média burguesia improdutiva. Essa articulação é importante porque Gramsci considera sempre a pequena burguesia improdutiva como classe política fundamental, base social do fascismo. Então, a radicalização da pequena burguesia depois da Primeira Guerra Mundial fica para Gramsci o elemento central para entender o surgimento do fascismo, que depois se articula quando o fascismo torna de movimento em partido, graças ao apoio financeiro exatamente dos grandes proprietários rurais. Então, essa fraqueza explica porque o capitalismo italiano precisou de constituir-se formando um bloco social, que depois Gramsci define bloco histórico, com as camadas da grande propriedade agrária. Isso determina uma sorta de compromisso deterioro baseado sobre o transformismo. Para Gramsci, o transformismo é uma modalidade de construção das classes dirigentes por cooptação, que é inatural, segundo Gramsci, ou seja, nas modalidades clássicas de desenvolvimento capitalista, essas duas classes, os ruralistas e a burguesia industrial, são contrapostas. A mesma evolução parlamentar do sistema britânico nasce exatamente dessa dialética. O Partido Liberal e o Partido Conservador nascem
dessa dialética. Na Itália tudo isso não acontece, mas se cria um bloco social baseado sobre a solidariedade dos interesses desses grupos privilegiados, que claramente produzem prejuízos para os interesses gerais da produção e do mundo do trabalho, realizando um sistema de acumulação das riquezas que é proporcional, já aqui está apontado o tema, ao empobrecimento de inteiras categorias sociais e regiões do país, produzindo, por um lado, o atraso do desenvolvimento econômico e déficit público, a exploração do trabalho e o fenômeno da imigração italiana no final do século XIX, que o Brasil conhece muito bem. Então, na tese da debilidade do Estado e da estrutura social que o suporta, encontra origens bem definidas, representando já uma antecipação da leitura da questão meridional dos cadernos do Cáceres, o tema da debilidade congênita histórica das classes dirigentes italianas. Gramsci já nas teses de Leone escreve que, esse outro elemento que encontramos nos cadernos, que a Itália tornou um Estado unitário principalmente pela concomitância de situações favoráveis ao nível internacionais, utilizadas como inteligências pelos liberais de Cavour, que teve sobre na visão de Gramsci, e explica muitas das características doentes da dialética política no meu país de origem. Então, as específicas condições de desenvolvimento da sociedade italiana e a sua história, a sua tradição, fizeram assumir, segundo Gramsci, a questão camponesa duas formas específicas. A primeira é a questão meridional, que assume caráter nacional, pelas modalidades de desenvolvimento econômico nacional, e a questão vaticana. Então, pôr-se a tarefa histórica de conquistar a maioria dos explorados significava, por Gramsci, assumir socialmente essas questões, ou seja, incorporar as exigências das classes camponesas nas reivindicações de breve e longo prazo do movimento comunista para exercer uma hegemonia da classe operária. Isso é provavelmente a passagem onde Gramsci, com maior clareza, retoma criativamente, traduzindo na concreta realidade italiana, os conceitos desenvolvidos por Lenin no terceiro e quarto Congresso da Internacional Comunista. Aqui Lenin levantou a necessidade da conquista hegemônica, levando o exemplo dos bolcheviques, que incorporaram o programa agrário dos socialistas revolucionários, um programa que não era socialista, mas um pouquinho borghese, no 1917, exatamente para exercer uma hegemonia sobre os trabalhadores rurais. Esse tema da questão camponesa e da reforma agrária é central em toda a elaboração de Lenin, assim como naquela de Gramsci. Lenin é talvez o primeiro teórico e dirigente do movimento socialista a localizar a centralidade da questão camponesa. Até Lenin, para os revolucionários da Segunda Internacional, a questão camponesa assumia importância só na fase da Revolução Democrática. Para Lenin, não. Lenin levanta a necessidade de um bloco social mais amplo, baseado sobre a direção política da classe operária. E esse é um tema que volta novamente também na fase final da vida de Lenin, quando ele lança a nova política econômica, afirmando a necessidade de passar de uma aliança militar, como aconteceu no comunismo de guerra, a uma aliança econômica entre classe operária e massas dos trabalhadores rurais. Esse é o tema que, da mesma maneira, Gramsci desenvolve. E não é um caso que nos cadernos Gramsci reconduz a categoria de hegemonia a elaboração de Lenin sobre a frente única, colocando o objeto da incorporação da questão meridional e da questão camponesa no programa revolucionário dos comunistas italianos. Então, segundo Gramsci, a classe operária italiana claramente, devia assumir uma função de classe histórica geral, dirigindo os camponeses e algumas categorias subalternas dos semiproletários urbanos, abandonando qualquer rastro de mentalidade corporativa ou sindical. Não conseguindo transformar as próprias aspirações em forma centralizada, o fermento deles ficava numa dimensão endêmica da rebelião sem perspectivas políticas. Gramsci escreve que em cima dessa realidade se estruturava o aparelho de domínio do bloco agrário
capaz de encadear as massas camponesas nessa condição amorfa e desagregada. Essa é a passagem da questão meridional onde mais Gramsci antecipa a categoria da hegemonia, falando da centralidade política dos intelectuais e dos aparelhos privados da hegemonia na sociedade civil. Escreve Gramsci: o estrado médio dos intelectuais recebe da base camponesa o impulso para a sua atividade política e ideológica. Os grandes latifundiários no campo político e os grandes intelectuais naquele ideológico centralizam e dominam todo esse complexo de manifestações. Como é natural, é no campo ideológico que a centralização acontece com maior eficácia. Giustino Fortunato e Benedetto Croce representam, portanto, a chave do sistema meridional, as maiores figuras da reação italiana. Então, no sistema meridional, assumia uma grande importância o papel dos grandes intelectuais, que era a ponte entre a burguesia rural do sul e aquela industrial do norte, mas também a função dos intelectuais intermédios, porque eles realizavam uma coligação entre o grande dono da terra e os camponeses. Qual era a tarefa dessa aliança por meio dos intelectuais? Impedir qualquer forma de centralização política autônoma dos camponeses e impedir a formação de uma solução progressiva à questão meridional. O fascismo se coloca nessa direção e nessa tradição da gestão da questão meridional. Gramsci escreve que o fascismo, como o fordismo, foram duas respostas profundamente diversas encontradas pela burguesia mundial no início do século XX para sair da sua crise orgânica. A primeira, segundo Gramsci, era uma resposta profundamente reacionária e uma violenta defesa da ordem tradicional, do sistema das rendas parasitárias característica da sociedade europeia. Isso porque, segundo Gramsci, a primeira função do fascismo era exatamente garantir a sobrevivência de categorias improdutivas como a pequena burguesia e parasitárias como a burguesia rural, que no normal desenvolvimento da sociedade capitalista estavam destinadas a ser eliminadas, a sumir, a desaparecer. Isso porque a pequena burguesia é a base social do fascismo e o grande camada dos latifundiários rurais era a classe social financiadora do fascismo. A resposta do fordismo, segundo Gramsci, era uma resposta mais progressiva e racional, embora marcada também ela por íntimas contradições, que teria determinado, segundo Gramsci, a passagem do velho individualismo econômico à economia programática, ou seja, todo o melhoramento dos maquinários, a construção de uma nova figura operária, a diminuição dos desperdícios na produção, tinha o objetivo preciso da passagem de uma fase de custos crescentes a uma outra de custos decrescentes. Então, na perspectiva histórica, segundo Gramsci, o americanismo e o fordismo revela uma necessidade de realizar um novo sistema de acumulação e distribuição do capital financeiro fundado diretamente sobre a produção industrial, capaz de livrar-se dos filtros de intermediação social das classes parasitárias características da sociedade europeia. Então, Gramsci, polemizando, escreve que não é um caso se todos os tentativos de introduzir o padrão fordista na Europa se chocaram com as tentativas de resistência, seja intelectual, seja moral. Escreve Gramsci: a Europa queria a barrica plena e a mulher bêbada. Todos os benefícios que o fordismo produz no poder de concorrência, mas guardando o seu exército de parasitas que comem grandes massas de mais valor. Essa é a contradição e a origem da crise orgânica que arrastou as nações europeias do pós-guerra. Então, o fordismo, para atuar-se concretamente, precisa que não existem essas classes sem uma função produtiva, que Gramsci define as classes dos aposentados da história econômica. Ao contrário, a civilização europeia, em particular aquela do sul da Itália, era caracterizada pelo proliferar dessas classes na burocracia, no clero, no exército, no comércio expoliador. Esta é uma frase bem enigmática de Gramsci. Quanto mais é velha a história de um país,
tantos mais extensas são essas estratificações de massas preguiçosas e inúteis que vivem do patrimônio dos avós, desses parasitas da história econômica. E novamente Gramsci explica nessas notas que a verdadeira função do fascismo não era sair dessas contradições, mas fortalecer essas contradições, ou melhor, favorecer a sobrevivência dessas classes sociais. Então, o verdadeiro, além das afirmações ideológicas, a verdadeira tarefa do corporativismo era simplesmente de polícia econômica, ou seja, inibir a autônoma subjetividade dos trabalhadores. Essa era a contradição fundamental de Gramsci do fascismo. Por isso ele escreve que, partindo da condição de um país sem matérias-primas e da sobrevivência dessas massas prejudiciosas que comem quotas enormes de mais valor, a única saída para o fascismo era a guerra. Isso Gramsci escreve muito antes do desenvolvimento dos acontecimentos históricos. Então, a análise sobre o bloco intelectual do Sul teve uma centralidade, segundo na leitura de Gramsci, que não é só investigativa, mas era a premissa para a elaboração de um programa revolucionário finalizado a destruição do fascismo e do bloco histórico italiano. Ele teve duas tarefas. A primeira era dirigir os subalternos rurais, favorecendo não a filiação dos camponeses ao Partido Comunista Italiano, mas favorecendo o nascimento de partidos autônomos dos camponeses no Sul. Segundo, produzir uma fratura orgânica entre os intelectuais para favorecer entre eles uma vertente partidária do bloco social revolucionário em tal de uma solução progressiva da questão camponesa e da questão meridional. A colaboração com o ordine novo do intelectual liberal Piero Gobetti se explica exatamente nessa direção. Esse tema fica central não só, claramente, nas teses de Leone na questão meridional. Eu claramente cortei muitas coisas para respeitar o tempo, mas é presente organicamente em toda a elaboração do Esquadrão do Cárcere. Já no primeiro quaderno, Gramsci afirma que a relação entre Norte e Sul precisa de ser investigada com uma perspectiva histórica que compreende as dinâmicas da formação nacional da Itália no Risorgimento e as funções dos intelectuais nos equilíbrios políticos da hegemonia e da dominação. Gramsci fala assim, no primeiro caderno, de uma exploração semicolonial que não aparecia em toda uma literatura que pensava, isso acontece para o Nordeste, ao atraso do Sul, como obra da incapacidade orgânica, da inferioridade ideológica, da barbárie congênita do homem meridional, ou seja, sociedade civil e sociedade política, hegemonia e domínio. E por isso ele escreve que a concepção usual do Estado é errada, porque é limitado ao segundo elemento, subestimando nessa maneira a função política da cultura, dos intelectuais e das mesmas relações sociais. Gramsci sempre escreve que, na verdade, além das representações dos liberais, sociedade política e sociedade civil não ficam separadas em oposição. A segunda existe em função da primeira, está conectada e alimenta e a sustenta. A ideia mesma de opinião pública está conectada à ideia de hegemonia política, como ponto de contato da dialética entre sociedade política e sociedade civil, entre força e consenso. Gramsci escreve mais claramente que a opinião pública é o conteúdo político da vontade política. Essa é uma função do domínio político que consiste, isso é muito atual, em conformar a opinião pública preventivamente por determinadas escolhas impopulares do Estado, por exemplo, a reforma do ensino médio ou da previdência pública, então, em organizar e centralizar alguns elementos da sociedade civil, ou seja, na luta pelo monopólio dos órgãos de formação da opinião pública. Em primeiro lugar, os meios de comunicação de massa. Essa luta para o monopólio dos meios de comunicação de massa, dos organismos de formação da opinião pública, jornais, partidos, parlamento, tem uma finalidade, segundo Gramsci.
evitar uma divergência entre sociedade política e sociedade civil. Porque quando existe uma fratura entre sociedade política e sociedade civil, estamos em frente de uma crise orgânica, ou seja, de uma crise de hegemonia das classes dirigentes, o que aconteceu na Itália depois da Primeira Guerra Mundial e que favoreceu o nascimento e a afirmação do fascismo. Isso é um tema muito importante porque Gramsci sempre escreve que nas fases da crise orgânica quem tem mais de perder são os subalternos e as massas populares. Primeiro porque nas fases de crise histórica o movimento operário e os movimentos revolucionários ficam decapitados, ou seja, sendo dirigidos muitas vezes por dirigentes burgueses, esses movimentos na fase de crise são caracterizados pelo abandono, ou seja, aqueles dirigentes burgueses voltam na classe social de origem, deixando o movimento sem direção política. Então, considerando esse tema, vou introduzir a parte final da minha fala, do meu relatório, ou seja, o tema do espírito decissão. Podemos dizer que o tema da autonomia dos produtores fica o elemento central de toda a elaboração teórica de Gramsci. Caracteriza a fase do biênio vermelho, então a necessidade de transformar os conselhos de fábricas e a produção como novo lugar de soberania. Caracteriza a luta política de Gramsci contra o Bordiga, quando ele elabora a ideia do partido não órgão externo à classe, mas órgão partido parte da classe. Não o partido que representa os trabalhadores, mas que é composto, que é criado, articulado, estruturado pelos trabalhadores. E claramente vai a caracterizar a elaboração sobre a intelectual coletivo nos cadernos do cárcere. Gramsci escreve que inerente à história da Itália estão dois problemas centrais. O problema do partido político e o problema da fratura entre dirigentes e dirigidos, que corresponde à divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Assim, também o interesse pelos escritos de Maquiavel se explica também pela questão do moderno partido político, capaz de afirmar a autonomia dos produtores. Assim como o príncipe tinha posto a tarefa de criação de um Estado moderno e unitário na Itália, numa fase de total desagregação nacional, da mesma maneira, Gramsci se pôs o objetivo de escrever um novo príncipe que encarnasse politicamente a fundação do Estado dos Trabalhadores, numa época de total derrota e refluxo pelo movimento operário, a época do fascismo. O moderno príncipe como organismo coletivo que encarna plasticamente a vantagem das massas populares e não uma pessoa individual. Nos anos das suas primeiras experiências socialistas, as organizações do movimento operário tinham se revelado inadequadas para fazê-lo, reproduzindo no seu interior as mesmas tradicionais formas da arte política, atribuindo às massas populares um papel totalmente secundário e subalterno em frente dos dirigentes do movimento operário. Então, na construção de uma nova ordem social, era preciso a superação dessa fratura historicamente determinada como consequência de uma divisão do trabalho sofrida pelas massas dos trabalhadores subalternos. Então, a criação por parte das classes populares dos próprios intelectuais orgânicos é o elemento-chave do espírito decissão, também complicado pelas tendências desagregadas e episódicas da história das classes subalternas. Gramsci escreve que a unificação dos subalternos pode acontecer só com uma vitória realizada, só com a fundação do Estado dos subalternos. Isso porque os subalternos sempre sofrem a direção política das classes dominantes. E assim, polemizando com a história do socialismo italiano, Gramsci escreve: os grandes intelectuais nascidos no seio do marxismo italiano não foram ligados ao povo, não saíam do povo, mas das classes dominantes, para onde voltavam nas viragens históricas. Então, a criação dos intelectuais orgânicos nas classes subalternas é o problema central
para evitar que os movimentos sejam decapitados na fase de crise. Mas essa elaboração, isso muitas vezes produz equívocos sobre a ideia dos intelectuais orgânicos de Gramsci. Não significa separar alguns proletários ou camponeses e transformar eles em funcionários de um partido ou de um sindicato. Segundo Gramsci, essa transformação muda também um camponês e um proletário num mandarino sindical, ele o define. A ideia de Gramsci é transformar o papel e a função intelectual trazida na produção material, ou seja, realizar a união da função intelectual e daquela manual na direção política. Por isso, nas teses de Lyon, o tema central do conflito entre Gramsci e Bottiglia está localizado na questão das células de fábrica e, sobretudo, da formação dos operários para transformar os operários em dirigentes de si mesmos. Portanto, a fim de que as classes subalternas consigam plena consciência de si, deve ir além dessa filosofia espontânea, alcançar o momento da crítica para determinar a sua transformação em sujeitos ativos e protagonistas do processo histórico. Para Gramsci, portanto, a passagem da classe em si à classe para si é um processo que pode realizar-se só através da superação dos velhos esquemas naturalísticos da política, ou seja, abandonando um jeito dualístico de entender a direção que transforma o intelectual num sacerdote encarregado de interpretar o sentimento das massas populares para traduzi-los em diretivas que esses devem seguir mecanicamente e militarmente. A questão da função interditária, vou fechar, dos intelectuais grandes intermédios contra a tendência das classes subalternas à unificação, que era o elemento central da questão meridional, fica presente em toda a obra dos Caderno do Cárcere, encontrando talvez a síntese mais eficaz no Caderno 25. Aqui Gramsci afirma que cada traço de autônoma iniciativa política, social e cultural por parte dos subalternos assume um valor inestimável por causa da natureza episódica e desagregada da história dos subalternos, porque os subalternos sofrem constantemente a iniciativa dos grupos dominantes. Portanto, a tendência para a centralização orgânica e coerente da atividade deles, capaz de ir além do rebelismo sem perspectiva, ou a simples reivindicação econômica, fica constantemente quebrada da iniciativa das classes dominantes. A unidade das classes dirigentes, escreve Gramsci, acontece no Estado. Assim podemos dizer que a história das classes dirigentes coincide com aquela dos Estados. Pelo contrário, a história dos grupos subalternos é uma função desagregada e descontínua da história da sociedade civil e da história dos Estados. Portanto, para o histórico integral, ou seja, para o materialista histórico, o estudo da história dos grupos subalternos torna central, e Gramsci aponta os elementos para uma história dos grupos subalternos, localizando 5 pontos fundamentais. Então, o processo evolutivo de afirmação da consciência dos subalternos precisa de ser investigado com a máxima atenção para o manifestar-se do chamado espírito de cisão e para todas as contradições provocadas da presença dos elementos dirigentes provenientes das classes dominantes entre os subalternos. E assim encontramos uma nota muito sintética e muito esclarecedora, que é o parágrafo 49 do Caderno 3. Gramsci escreve: o que podem se contrapor por parte de uma classe inovadora a esse complexo formidável de trincheiras e fortificação da classe dominante? O espírito de cisão, a progressiva conquista da própria individualidade histórica, espírito de cisão que deve ampliar-se da classe protagonista às classes aliadas e potenciais. Tudo isso precisa de um complexo trabalho ideológico. A primeira condição é o exato conhecimento do campo de esvaziar do seu elemento de massa humana. Outro trabalho, além daquele ideológico,
pergunta é, levanta o tema da ciência da organização, ou seja, a criação de um partido, um intelectual coletivo, que represente a superação definitiva da direção bonapartista dos dirigentes sobre os dirigidos. Esse é um tema que não é soltanto presente nos cadernos do cárcere. Está um artigo de 1920, no qual Gramsci descreve o partido como a barreira coralina. Para essa mesa, como dialogar, eu trago, como proposta da minha exposição, a temática dos movimentos sociais e a luta por uma nova hegemonia na América Latina, diálogos em perspectiva gramsciana. Justamente pensando a seguinte questão: se hoje Gramsci fosse vivo, quais seriam os elementos de reflexão que ele recuperaria numa época como essa nossa, que nós vivemos hoje conectados pela rede, pela própria internet, como uma rede hoje que nos conecta, para além das fronteiras. A gente vê, por exemplo, as correspondências de Gramsci com suas cartas, e nós pensamos hoje o intelectual dessa magnitude, como ele pensaria, que questões estariam alimentando o seu espírito em permanente reflexão. Também pensar em diálogo com os nossos presos políticos de fim de século XX e início de século XXI. Hoje no Brasil nós temos, pelo MST, por exemplo, 9 presos políticos que foram presos no mês passado. Nós temos 5 presos políticos cubanos que ainda estão presos no contexto de intervenção imperialista nos Estados Unidos. Nós temos também o Múmia, um dos presos políticos dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que é emblemático. Então, o que Gramsci viveu no cárcere, nós também temos hoje companheiros e companheiras que também estão em condições de cárcere por serem lutadores e lutadoras sociais. E quais serão as suas correspondências e quais serão os temas que hoje trazem um processo de reflexão permanente sobre a nossa realidade, da nossa história presente, que é o século XX e já os 15 anos do século XXI. Essa temática ela também tem uma trajetória, que é uma reflexão que nós vemos desenvolvendo desde 2011, no marco de um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Lúcio Oliver, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Latino-Americanos na UNAM, que é o projeto Transformações Recentes do Estado Ampliado na América Latina, uma aproximação desde a sociologia política de Antônio Gramsci. Em que esse projeto, o grande desafio que tem sido posto para nós, que participamos nele, é justamente pensar como estaria sendo estabelecido esse diálogo com Gramsci para pensar as particularidades culturais, as particularidades econômicas e as particularidades políticas da América Latina e do Caribe. Continente que traz na sua raiz já o princípio da colonização como processo histórico, uma colonização que demarca também um lugar social, um lugar político, um lugar histórico para aqueles que eram chamados povos originários, na longa noite dos 500 anos, fazendo alusão aqui à fala dos companheiros e companheiras do movimento zapatista lá no México, e que depois terá seus desdobramentos também em processos de colonização de povos africanos que foram trazidos para o nosso continente e escravizados aqui no nosso país durante 380 anos. Na nossa idade hegemônica da descoberta do Brasil, que é o que nós aprendemos nos livros de história e não da invasão portuguesa, são 516 anos, dos quais 380 foram sob condição de escravidão. O que isso se constrói, o que representa como uma cultura política, como a formação de uma consciência nacional dentro de um país. E pensar também esses desdobramentos quando nós pensamos nas relações regionais, e aí não só a fala
Diane é muito oportuna para pensar a questão meridional, mas também o próprio professor Giovanni Semeraro, à tarde, falou do retorno dos muros. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, um plebiscito feito pela região sul para saber se estavam favoráveis ao processo de independência com relação aos outros estados de livre comércio da América do Norte, o TLC. O que representava o TLC para o contexto mexicano e o que representava o TLC para o contexto dos territórios indígenas no México. Então, a data do levantamento armado, ela tem essa intencionalidade de promover uma denúncia histórica do que estava sendo iniciado naquele país durante aquela noite, né, do dia 1º, a noite de Ano Novo, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. E hoje, outra vez, né, o tema do Tratado de Livre Comércio, ele volta com a própria eleição do Trump, com a ameaça de suspensão do Tratado de Livre Comércio, que isso também tem sido um tema vigente dentro do México, como sendo, né, muito preocupante para a economia nacional mexicana. Entretanto, se nós pensamos dentro, né, do marco da contradição como categoria e no próprio movimento mesmo dialético da história, se realmente há um cumprimento da suspensão do tratado, evidentemente as empresas vão retornar para o Canadá e para os Estados Unidos, e entre elas as empresas mineradoras, que hoje são as que estão realmente desenvolvendo o processo de expropriação territorial de forma muito violenta no México, expulsando populações indígenas e expulsando numa situação mesmo de assassinatos de crianças, assassinato de mulheres, assassinatos de homens. Então, para as comunidades indígenas, suspender o Tratado de Livre Comércio seria até uma vitória indireta, porque nisso eles têm resistido pelo menos desde 94, oficialmente. E aí eu recupero justamente o movimento zapatista para demonstrar que hoje, para o contexto da América Latina, nós temos outras linguagens que passam por fora também daquelas linguagens chaves que nós já conhecemos no âmbito das categorias políticas da teoria marxiana, no âmbito também daquelas categorias políticas dos discursos e das militâncias tão familiar a nós. E a grande pergunta também do movimento zapatista: o que significa mudar o mundo sem tomar o poder? Ou o que significa um mundo onde caibam muitos mundos? E esse movimento, como sendo emblemático de outras lutas indígenas e camponesas, porque a discussão da autonomia não é só uma discussão indígena, porque há também movimentos do campo que falam também na chave autonômica como sendo projeto político. Eles têm se empenhado nos últimos 30 anos em consolidar todo o processo de concepção desse projeto histórico e projeto político a partir dessa perspectiva da reforma intelectual e moral. E nesse âmbito nós temos os exemplos da própria concepção de projeto político alternativo e a concepção da educação como sendo um elemento fundamental dentro desse projeto político como caminho de construção dessa consciência. Nós vemos hoje, no caso das organizações camponesas vinculadas à Via Campesina e à CLOC, uma infinidade de experiências, as próprias experiências dos institutos de agroecologia aqui na América Latina, e hoje são 6 institutos de agroecologia que estão tratando de não só propor a soberania alimentar como projeto político, mas também construir essa concepção da agroecologia como princípio e projeto político na região. Assim também como nós vemos experiências das escolas autônomas, o próprio movimento zapatista tem a experiência do sistema educativo rebelde, autônomo zapatista de libertação nacional, que é um modelo educativo que
de educação básica na sua plenitude e que é totalmente autônomo à esfera pública, não recebe reconhecimento por parte do Estado por uma opção política do movimento. E outras experiências, como as universidades interculturais indígenas no Equador, né? Agora eu esqueci o nome, me desculpe. As entrevistas, na convivência nas comunidades, nos diferentes espaços, né? Esse processo de aprendizagem da língua maia, né? Eu identifiquei, por exemplo, que há verbos na língua maia que não existem, como o verbo mandar, o verbo obedecer, o verbo castigar, o verbo vigiar, o verbo punir. E nós nos perguntamos se não há um verbo numa língua, significa que não existe a sua expressão subjetiva nas relações sociocomunitárias que se vivem naquele lugar. Em termos gramscianos, como pensar então, né, essas chaves de interpretação linguística, para além de elementos, né, de folclore também, porque na tradição da ciência ocidental moderna ha sido desconsiderado esses elementos de formação sociocultural histórica desses povos na nossa região, assim também como na África. Não é só uma particularidade latino-americana e caribenha, é também africana e é também asiática. Por isso que essa questão meridional hoje, essa questão região norte-sul, né, e o campo de como se constroem essas relações, essas correlações de força, passam também por esses elementos. O que vai representar essas chaves linguísticas como processo também de construção de uma interpretação sobre a sua realidade social e política e sobre a sua posição como sujeito histórico para o caso da América Latina. E aí os movimentos, eles têm justamente feito essa denúncia, e isso é uma denúncia, né, da totalidade dos movimentos, de diferentes formas, né, diferentes expressões, mas que vão convergindo, de que é importante, quando pensamos uma tradução, uma interpretação do legado gramsciano e também do legado do próprio pensamento crítico marxiano, de pensar as particularidades do nosso continente, que a primeira é essa que eu já mencionei, a questão de nós termos sofrido processos de colonização. Isso é um elemento fundamental, quais são as expressões com processo de formação de uma cultura política regional, uma cultura identitária regional, os processos de colonização que nós vivemos. René Zavaleta, outro teórico, né, que faz parte dos marxistas latino-americanos, ele vai pensar, para o caso boliviano, na construção do nacional popular, o que representou a presença de uma minoria branca que consegue exercer a hegemonia política sobre uma imensa maioria indígena, que é 95% da população boliviana, como se constrói esses processos historicamente. A segunda coisa também, o segundo fenômeno, os processos também de escravização do povo africano em nosso território. O que isso tem representado no processo de construção da nossa consciência política nacional e latino-americana. E o terceiro elemento, justamente pensar que possibilidades nós temos nesse processo de construção de uma proposta de revolução. E aí, já para ir também encerrando, né, a minha fala, nós vemos, né, que os movimentos, eles têm tentado, principalmente aqueles movimentos que se nutriram, né, do legado do pensamento socialista, e entre eles, né, o legado de Antônio Gramsci, tentaram problematizar essa questão de como construir essa relação entre a sociedade civil e a sociedade política na perspectiva da consolidação de uma nova hegemonia. E o nosso caso, né, particular do Brasil, a gente viu isso, né, ao final da década
de 70, já nos primeiros anos da década de 80, quando avançamos no processo de democratização política e se fez a aposta, né, em um partido, que no caso foi o PT. Inclusive o PT ele nasce, né, a gente diz, é o mesmo berço. O PT, o MST, outros movimentos foram irmãos aí de berço. E nessa aposta política de se ter realmente um partido de representação popular dos grupos subalternos, né? E a história tem demonstrado, nós estamos hoje, né, em uma situação de golpe político, mas um golpe político que também foi construído por dentro do próprio partido quando decidiu definir as suas alianças políticas, que não foram ingênuas, né? Então, defender uma chapa com uma representação, ter, por exemplo, para o caso da classe dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, ter como uma ministra de Agricultura, a rainha do agronegócio, como era conhecida, Cátia Abreu, aqui no nosso país, isso não fala de uma ingenuidade, né? O próprio processo histórico de construção das alianças políticas, e Florestan Fernandes é muito feliz também quando fala, né, que a gente nunca conseguiu culminar uma revolução burguesa dos moldes franceses, né? Dá terreno para essas contradições históricas, e que hoje, eu penso olhando os diferentes espaços, nós estamos vivendo um momento de luto político, o luto no sentido de pensar que essa forma partido, que tem sido hoje uma categoria central, uma categoria de reflexão e de autoavaliação, e de pensar mesmo o que representa, houve uma falha. Então nós pensamos e qual foi o momento em que, como já foi dito aqui, o partido se distanciou da sua base. E em que momento também a própria base se fragmentou, porque nós vínhamos também pensando no campo da educação, de um momento anterior da educação popular, que clandestinamente, muitas vezes, construiu esse processo de formação política na base, né? E que culminou nesses diferentes movimentos e sujeitos. Aqui no Brasil, o MST ele vem do braço também da CPT. No México, o próprio movimento zapatista também vem de um diálogo com a própria teologia indígena da libertação. Então, houve também um movimento regional que caracteriza esses processos, né, de construção de uma consciência de classe em cada país, mas também em perspectiva latino-americana. E hoje, justamente, os movimentos, aqueles movimentos que fizeram a aposta na forma partido, pensada já por Lenin, eles estão nesse momento mesmo de reflexão em torno, né, dos desafios que estão postos para os próximos dias. E aí a gente não fala mais nas décadas, nós falamos nos dias, porque cada dia que você amanhece, você vê uma ofensiva, uma retirada de um direito. Então, já não é mais a perspectiva, ela não é mais em décadas, em anos, ela é a horas. O que acontecerá amanhã? E temos também, né, outras respostas, e aí eu termino com essa segunda posição, como aquela defendida pelos movimentos indígenas autonômicos e também a própria linguagem dessa alternativa que se apresenta. E aí eu cito o exemplo do dia 21 de dezembro de 2012, que não sei se vocês se lembram, mas nessa data esperavam que fosse o dia do fim do mundo. E esse dia foi o dia justamente do Baquitum, que é o fechamento de um ciclo de 20 anos do calendário maia, que equivale a 394 anos. Esse dia, lá no México, o movimento zapatista fez a Marcha do Silêncio, onde aproximadamente 45 mil indígenas entraram nos 6 municípios onde houve um levantamento armado em 1994, entraram em silêncio, passaram na frente, né, do que seriam
a sede do governo, né, dos governos municipais e também da igreja, e levantaram só o pulso esquerdo, baixaram e continuaram. E ao final do dia lançaram um comunicado onde dizia: escutaram? É o mundo de vocês derrubando-se e o nosso insurgindo. E a partir daí, né, o movimento, em articulação com outros movimentos indígenas mexicanos, tem lançado uma série de comunicados e de atividades que estão conformando um processo de nova articulação dentro não só do México, mas também articulação com outros países. A primeira delas, o anúncio da Escolinha Zapatista, onde o tema, e aí o Rocco falou hoje à tarde, eu vou dar o exemplo. A pergunta era: o que é a liberdade para você? Eles colocam, né, que, embora haja um exercício permanente do movimento de definir a sua interpretação de mundo a partir da sua racionalidade como descendência direta dos povos maias, e também uma subjetividade que se constrói na esteira também do que foi Emiliano Zapata e a Revolução Mexicana no México, por isso que leva o nome de movimento zapatista ou neozapatista. Para eles também havia que regressar a pensar Marx, Lenin, Gramsci, Mao, Trotsky, Guevara e outros revolucionários, porque nenhuma proposta responsável de mudança radical na nossa época pode ignorar a análise e os ensinamentos destes revolucionários e dos movimentos sociais que o encabeçaram. Então eu termino aqui propondo esse diálogo de construção de saberes e de teorias que são elaboradas por esses movimentos sociais, que são os sujeitos, os intelectuais orgânicos, coletivos do nosso tempo histórico, em perspectiva gramsciana. Muito obrigada.